Mas eu queria, antes da gente encerrar, eu queria trazer uma pergunta importante para a gente debater aqui, que eu acompanho muito o investidor americano Howard Marks, e ele fala muito sobre ciclos de mercado, dominando os ciclos, e uma coisa que ele sempre fala a gente não pode prever, mas a gente pode se preparar. A gente não tem como saber se o dólar vai para 6, para 7, ou se ele vai para 5, nem se o Bovespa vai bombar ou se vai cair, mas a gente deve se preparar. E nesse momento, muita gente também está querendo saber, como é que eu faço para me proteger nesse cenário, o que eu devo fazer com meus investimentos. A gente falou aqui de uma questão sempre importante, que a gente sempre reitera, do dólar. Mas aí vem a pergunta, né? Mas agora entro a 5,80 ou não entro a 5,80? Espero cair ou deixo para comprar já o máximo agora? A dica que eu sempre dou pessoal, essa ideia de dolarizar os investimentos, ou ter uma parte dolarizada, é uma estratégia de portfólio sempre de longo prazo. Então, quem ainda não começou, tem que começar, e fazendo aos poucos. Nunca é recomendável fazer numa tacada só. Vou dolarizar 1/3 da minha carteira, agora vou entrar tudo 1/3, compro dólar nesse momento. Não é o mais recomendável. Mas é importante começar o quanto antes, porque só esperar. Espero que não vá para 7 o dólar e que volte para 5, mas a gente não tem como prever. Ainda dentro do conceito de cenários, Urich, eu também já tenho começado a trazer um pouco mais para IPCA. A gente tem conseguido alguns IPCAs mais 5, IPCA mais 5,5. Então já está começando a aparecer na pedra esse tipo de produto, que começa a fazer sentido. Tu ganhar algo em torno de, 5% acima da inflação pode ser algo atraente, num prazo de 3, 4 anos. A gente sabe que o IPCA hoje está aquém da inflação, é bem verdade, tá? Porque a forma como ele é calculado não captura toda a inflação, infelizmente, né? Mas já começa a surgir cenários nessa situação. Fundo imobiliário, o pessoal perguntou outro dia se eu continuo posicionado em fundo imobiliário, porque existe um certo senso comum de que taxa de juros subindo, o fundo imobiliário enfraquece. Depende, tem alguns fundos imobiliários que estão atrelados, inclusive, à CDI, estão atrelados, inclusive, à Selic, né? Então, se a gente tem um fundo imobiliário que tem uma exposição forte à Selic, ou mesmo, a gente não necessariamente teria um fundo imobiliário caindo só porque a taxa de juros está subindo. Então, vai depender muito da tipologia do fundo que você está posicionado para ter uma melhor certeza se vai acontecer um recuo com a elevação da taxa de juros ou não, né? Então, nem todo fundo imobiliário a gente pode dizer o seguinte, não, taxa de juros subindo, esse fundo vai cair. Não necessariamente, depende que tipo de exposição que esse fundo imobiliário tem. Acho que tem uma tese aí, tem uma lógica que está se impondo também, que é a seguinte, independente pela métrica que você utilize, a gente está, né, super alavancado no mundo. E, basicamente, as dívidas são impagáveis, né? Então, há uma possibilidade dos governos resolverem, todos os entes, né, resolverem essa questão do hiperendividamento com um nível maior de inflação, né? Então, nesse sentido, mesmo que a gente tenha juros um pouco maiores, pode ser que esses juros maiores não sejam juros reais, né, positivos, e a gente veja aí um nível maior de inflação e de juro real, mesmo assim, negativo, mesmo que os juros nominais sejam altos. Por que eu falo isso? Porque num ambiente desses, coisas que usualmente performariam mal com juros altos, como imóveis, né, ou com fundo imobiliário, performam bem, porque são ativos reais, né? Isso. Então, eu acho que tudo depende do nível de juro real, né? Mesma coisa se aplica a ouro, por exemplo, né? Se o juro real, mesmo nominalmente estiver alto, mas o juro real for negativo ou baixo, o ouro performa bem. Mesmo as ações performam bem, porque são uma reserva de valor, né? E eu não consigo enxergar no mundo um desejo, assim, dos bancos centrais, né, uma vontade dos bancos centrais em seguir o mandato de defender o valor da moeda. A gente está vendo exatamente o contrário. Sim. O próprio Fed já deu vários sinais. Não, a inflação já ficou abaixo de 2% por muito tempo, então a gente tem que ver a simetria. Se ficar muito tempo acima, não é o problema. A inflação média ao longo do período. Exatamente.
Só que esses caras brincam com fogo, porque dependendo da situação, né? Claro que a gente sabe que tem muito fator deflacionário aí no mundo, né? Tecnologia e tudo mais. Se bem que eu estava vendo esses dias um podcast com o Peter Thiel, que é um dos maiores investidores aqui, e ele tem uma opinião totalmente diferente. Ele fala que, na verdade, a tecnologia está parada há muito tempo, porque a tecnologia evoluiu na parte de software. Ele falou, mas não adianta criar a espaçonave lá da Star Trek, né, e ter o software, se não tem um motor lá de warp speed, entendeu? Sim. E do ponto de vista de coisas, a gente está muito ainda atrasado em termos, né, de software, a evolução dos softwares. Então a gente está vivendo no mundo digital, mas a gente precisa de coisas, né, e as coisas não evoluem no mesmo ritmo. Mas o ponto mesmo que haja fatores deflacionários, não pode, né, acabar bem ou ficar tranquilo quando a gente tem esse nível de injeção de liquidez e de endividamento gigantesco. Pelo menos na história da humanidade isso nunca funcionou, né? E muita gente acredita que dessa vez vai ser diferente. This time is different. E a gente sabe que também nunca deu certo pensar que this time is different. Então, eu acho que mesmo com a possibilidade de juros mais altos, é preciso ter na carteira reserva de valor, né? Mais do que nunca. Eu acho que essa é, talvez, a política dos bancos centrais desenvolvidos atual e para os próximos anos. É a supressão das taxas nominais de juros. A Christine Lagarde, que é presidente do Banco Central Europeu, faz 2 semanas que... Uris, traduz. Supressão das taxas nominais. Explica isso para uma criança de 3 anos de idade. Eu não entendo o que é isso. Se a taxa subir, a gente não vai deixar, a gente vai marretar e vai fazer com que ela caia. É isso que eles vão fazer. E ela disse, na última reunião do Banco Central Europeu, que eles vão fazer de tudo para não deixar com que elas subam. Porque o que acontece na Europa? A Europa também está com uma situação econômica, até por conta agora da pandemia, mais complicada do que os Estados Unidos. O nível de dívida da Itália é enorme, da França, Espanha, a Irlanda conseguiu resolver um pouco. Mas então os rendimentos dos títulos lá, que é o custo de dívida dos países para bancar o fiscal, começou a subir um pouquinho. Já está bem baixo por conta do Banco Central Europeu, mas subiu um pouquinho, e daí foi lá a Lagarde e disse, olha, a gente não vai deixar isso aqui subir, vamos comprar mais título ainda, porque a gente precisa conter o título nominal. Então isso significa que o juro real vai cair. Os bancos centrais não vão permitir que as taxas nominais reflitam as taxas de inflação. Se a inflação subir, o normal é esperar que as taxas de juros subam. Mas os bancos centrais não querem que isso aconteça, porque pode trazer complicação para os países se refinanciar. Na Europa, tu começa a gerar certas coisas assim inacreditáveis. Uma delas os bancos não estão aceitando depósitos de mais de 100 mil euros. Porque depósitos grandes, eles têm que deixar o dinheiro nos bancos centrais e eles pagam um pênalti de 0,4% ao ano. Então, se você insistir, o banco vai cobrar de você para você depositar o dinheiro no banco. Uma outra coisa louca que está acontecendo pessoas que têm, né, um empréstimo imobiliário estão recebendo juros ao invés de pagar, porque o juro é negativo. Então, tem uma casa, tomou dinheiro e está recebendo porque tem um juro negativo, né? Só que isso é doido, porque não é todo mundo que consegue, obviamente, né? Porque senão ia dar um crunch no mercado imobiliário. Então essas coisas começam a gerar certas desfuncionalidades, porque você quer que isso aconteça para que a pessoa pegue o dinheiro e invista no negócio, por exemplo, né? Abra lá a sua lavanderia, contrate pessoas, faça a economia gerar. Mas, por outro lado, gera a seguinte situação. Poxa, se eu precisava de 1 milhão de euros para me aposentar, agora eu preciso de 10 milhões de euros. Há um tempo atrás, com 1 milhão de euros, eu tinha uma taxa de juros, eu conseguia um juro para manter. Agora eu tenho que ter todo o dinheiro salvo, digamos assim, né, poupado, porque senão não vai ser o suficiente, porque a taxa de juros é negativa. E aí, ao invés de gerar mais incentivo econômico, né, de consumo e tudo mais, isso gera o contrário, que isso já acontece no Japão há algum tempo. Então, tu começa a correr atrás do próprio rabo, na verdade. E é isso que está acontecendo. Então, não sei, isso aí me parece algo que não é sustentável, né? A gente já está falando isso há muito tempo, mas... o Japão está aí há 20 anos com essa política, né? Mas a questão toda se você fica muito tempo fazendo algo não sustentável, a queda, né, ou uma correção pode ser muito abrupta aí.
O sistema vai ficando muito fragilizado, e em algum momento explode, né? A gente não sabe se isso vai acontecer, a gente não sabe quando isso vai acontecer, se acontecer, mas o fato é, eu quero ter na minha carteira alguns ativos reais, né? E nesse sentido, como a gente estava falando, fundo imobiliário pode ser bem interessante. Mas aí mais fundo imobiliário assim consistente, né? Não aqueles que são muito alavancados, não aqueles que são muito baseados em dívida. Eu quero um fundo imobiliário mais de tijolo do que de papel.